Oi, gente, boa noite. Nath, de Paula, Terezinha, Avante, Polly, gostei do livro, né? Comprou, muito bem. Excelente. Perguntando onde é que está a minha playlist. Todo dia é um mistério. Bem-vindos, gente. Enquanto vocês entram, vou procurando aqui a minha playlist. Boa noite, de Paula. Boa noite, Isis. Boa noite, Dona Terezinha. Marketing. Boa noite. Prima, boa noite. Nath. Lulu, boa noite. Cat, boa noite. Boa noite, meninas. Já viram, né? Já sabem qual é o temperamento que a gente vai falar hoje. Eu já tô aqui, ó, disfarçada de sanguínea. Disfarçada de sanguínea. A cor do sanguíneo, a cor que chama a atenção, que ele gosta muito é o vermelho, né? Tem uma atração pelo vermelho. E aí a gente vai começar a falar hoje sobre essas particularidades, tá? Que o sanguíneo tem. Vou esperar chegar mais um pouquinho, a gente chega um minutinho só, vamos chamar quem a gente tem que chamar. Tô chique, Cat. Vamos chamar quem a gente tem que chamar pra gente iniciar logo, gente? Vamos? Que isso, meu Deus, onde é que tá essa... Isso aqui tá mais melancólico. Vanilda, não, Ivani, bem-vinda. Lorena, bem-vinda. Nilda, bem-vinda. Ivani, bem-vinda. Rosa Duque, bem-vinda. Tudo bem, meninas? Bom, diz que eu já estou vestida a caráter de sanguíneo, que vai ser o nosso primeiro temperamento a ser estudado, tá? Chama quem vocês têm que chamar. Tô muito sanguínea, não tô? Muito sanguínea, né? Em homenagem aos sanguíneos, não vai ter como esquecer, né, gente? Não tem jeito. A pessoa, quando já foi professora, gente, tudo a gente inventa uma moda pra poder ver se fixa melhor, né? Não tem jeito. Não tem jeito, é isso mesmo. Tá? E aí, gente, hoje eu estava ouvindo alguns podcasts sobre o sanguíneo, né? E eu coloquei... Ah, tá. Vamos adiantar uma coisa aqui, gente. Eu fiz um canal no Telegram e aí eu vou aprofundar, colocar mais posts, vou falar mais curiosidades, né? Vou colocar de uma maneira lá que não fique dúvidas. Porque se for pra eu postar aqui, que é a minha página de trabalho... Obrigada, Ivani. É isso aí, Janaína, didática é tudo. Que é aqui e no WhatsApp, que é a minha página de trabalho, fica muito cheio, né? Muita coisa. E aí, quem tiver a fim de saber mais sobre esses temas agora que a gente vai estudar, primeiro os temperamentos, depois nós vamos estudar os perfis comportamentais, que geralmente é a base do que eu uso para mentoria. Quando eu dou início à mentoria, o cliente já vem e eu já sei esses dados sobre ele, né? Naquele teste assessment, primeiro tem muitos dados, inclusive o perfil. E eu vou falar muita coisa lá nesse canal, porque no Telegram eu descobri que o Telegram vai vídeo grande, vai áudio, vai post e a gente pode colocar até 200 mil pessoas. Recebo. Mentira, gente, vai ter pouca gente, tá?
e a gente vai falar sobre temas. O primeiro tema que eu vou colocar vai ser os temperamentos, tá? Inclusive eu já comecei a postar lá, porque eu prometi ontem e criei o canal hoje, tá? E aí, se vocês tiverem afim, eu vou deixar um link pra vocês entrarem, tá? Assim que eu sair da live, eu vou pra lá postar e fechar tudo sobre o sanguíneo, tá bom? Muito obrigada, gratidão para todo mundo que foi lá e compartilhou a live. Gratidão para todo mundo aí que foi e compartilhou e colocou o nome de pessoas para vir para a live, né? Para estar acompanhando essa semana, né? Amanhã às 17 eu tenho uma live que eu vou falar sobre as cores, todas as cores dos temperamentos, porque até os maquiadores, os visagistas usam a questão das paletas de cores dos temperamentos. Vocês sabiam disso? Sabiam? E aí eu vou falar sobre isso às 17 horas lá no Instagram da Tati, tá? E aí quem quiser ir lá ouvir para ficar mais informada, tá? A princípio eu já estou aqui toda sanguínea. Essa é a cor que mais atrai o sanguíneo. Aí você vai pensar o seguinte: Manes, eu sou sanguínea, mas eu não gosto de vermelho. Você é sanguínea e gosta, e prevalece em você o gosto pelo fogo, pela que é quente, tons quentes, tá? Mas isso aí a gente, como é uma coisa assim mais secundária, a gente vai falar amanhã na live lá com a maquiadora, tá? Que a gente também é informada, tá bom? Vamos lá. Posso começar, gente? Fala se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Vamos lá, fala que tá tudo bem que eu vou dar início. Tá bom, né? Acho que eu encontrei minha playlist. Só não pode ver agora uma propaganda. Pode? Tá, tudo. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me vendo, me ouvindo bem? Posso começar? Ei, Johnny! Tudo bem, querido? Dalva, boa noite, bem-vinda. Josi, boa noite. Ah, já falei com a Josi. Tá tudo ótimo. Polly, tá bem? Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Vamos falar sobre os temperamentos. Isis também. Me fala aí se nós temos entre nós algum sanguíneo. Tem alguém aí que é sanguíneo raiz ou tem algum sanguíneo Nutella aí? Diz pra mim. Se tem algum sanguíneo raiz aí. Tem alguém? Ficou em dúvida? Acompanha. Talvez a sua dúvida seja porque você tem um temperamento mais forte, né, mais proeminente e um outro secundário. O que vai ser mais complexo de acontecer é você ter um temperamento quente e o outro frio. Quando eu fiz a pergunta, agorinha, quando eu fiz a pergunta agorinha lá, se você é quente ou fria, ou frio, não é em relação a quente ou frio, né, como pessoa. É quente porque se você é colérica, se você é sanguínea, você é quente. Se você é melancólico, né, ou fleumático, você é frio, tá? Não é nada sobre, eu sou uma mulher quente, ou um homem quente, arrasante. Não é isso, tá bom? Ainda não é isso. Su, bem-vinda. Raquel, bem-vinda. Ficou, né, em dúvida também, Polly. Então, eu também tenho umas dúvidas de vez em quando sobre o que eu seja. Mas não é tanta não, porque quando você tiver em dúvida, na hora de fazer o teste, você vai perguntar para outra pessoa. Porque a nossa tendência é pegar os nossos defeitos e minimizar na hora de responder um teste, tá bom? Então, na hora que você for refazer esse teste ou fazer esse teste, quando acabar esses... Agora nós teremos 4 dias e eu vou lançar para vocês o teste. Vou colocar o teste lá no canal do Telegram. Então eu preciso que vocês se atentem, prestem atenção, para me pedir o link, falar comigo sobre o link para eu colocar vocês dentro do grupo. Primeiro nós vamos falar sobre os temperamentos. Começamos ontem nós fizemos, né, um levantamento geral aqui. Deu fleumático pra caramba, né? Teve gente que já assistiu o Sérgio, né? E eu vou assistir só sábado, porque só vou ter um espaço na agenda sábado. Se você tá em dúvida, vai lá pra assistir o Sérgio também, tá? Acho que tá no Netflix,
tá bom? Sérgio é um filme, vai lá pro Netflix assistir. E dentro desse canal do Telegram, se você não tem Telegram, vai lá no seu aplicativo, lá no seu App Store e baixa. É fantástico, é maravilhoso, tá bom? Porque eu vou parar de fazer grupos de WhatsApp, eu vou migrar todo mundo pra lá. Fica melhor pra mim também. E nesse canal lá no Telegram eu vou colocar tudo, não vai ficar pedra sobre pedra, tá? Vamos começar? Tá em dúvida, né? Mas você tá na dúvida, ótima, Ivani. Fleumático e melancólico, eles estão do mesmo lado da polaridade. Eles são frios. O que pode acontecer de erro é você ser uma coisa quente e um frio. Existe, mas alguns estudiosos, por exemplo, não reconhecem, tá? Não reconhecem. Bora lá? Gente, olha só, primeira coisa, no livro que eu mostrei, que eu falei pra vocês ontem, né, Temperamentos Transformados, o que eu disse também? Eu disse que nós vamos ficar muito focados nos pontos positivos de cada temperamento. Por quê? O livro traz uma ressalva dizendo que muitas pessoas aprendem acerca dos outros e de si mesmos para pegar uma verdade e bater na cara do outro. Eu costumo dizer que quando a gente não tem o conhecimento, a gente vai errando. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente não tem direito de pegar isso e usar contra o outro. Essas técnicas a gente usa no coach, a gente usa em psicanálise, os psicanalistas usam, ou os psicanalistas, ou os psicólogos, os terapeutas usam. Porque quando a gente fala de temperamento, gente, temperamento nasce com você. Diferente de caráter, que é desenvolvido, né, na convivência com os seus pais e no meio que você vive. Diferente disso é o temperamento. E tudo que você faz na vida, você está focada no seu temperamento. Então, quando você, por exemplo, quando a gente que é mãe, nasce aquele filho e ele é estouradinho, na escola ele bate em todo mundo, ele tá bonzinho aqui, daqui a pouco ele quebra uma coisa, ele já tá dizendo qual é o temperamento dele, tá? Quando, por exemplo, eu tenho um filho, uma criança que chora por tudo, que não sabe se defender, que parece que tem autoestima muito baixa, que tá sempre meio que deprê, eu já sei quem ele é. Só que a gente faz o quê? Pelo menos é a minha linha de trabalho. Eu vou identificar qual é esse temperamento, trabalhar em cima desse temperamento para potencializar. Então, quando você souber qual é o seu temperamento e de alguém que convive com você, um cônjuge, né, filhos, seu chefe, isso não te dá direito de pegar e bater a verdade na cara do outro, tá? Inclusive, o livro faz essa ressalva. Porque na maioria das vezes, o que eu tô ensinando a vocês, as pessoas não sabem, né? E quem sabe usa o bel prazer. Por isso eu vou ficar muito focada no ponto positivo de cada um desses temperamentos. Quando você encontrar uma pessoa, por exemplo, um fleumático, um melancólico, um colérico, né, um sanguíneo, não foca no que ele tem de negativo, foca no que ele tem de bom. Nós somos pessoas para levar a luz. O que não tem de... Ei, bem-vinda! Gente, bem-vindos. Sara, bem-vindos. Sueli, bem-vindas. Nós estamos falando sobre o temperamento. E o temperamento escolhido para iniciar é o sanguíneo. Por isso que eu tô aqui parecendo uma maçã do amor. Toda de vermelho. Porque a cor que excita, né, que chama a atenção do sanguíneo e que representa o sanguíneo, porque sanguíneo vem de sangue. Quando você encontrar um sanguíneo, ele tem constituição corpórea diferente de uma pessoa melancólica, de um fleumático ou de um colérico, tá? Hoje tá meio estranho, né? Porque a gente coloca uns negocinhos assim, sei lá, então a gente confunde já como é que é, tá bom? Bem-vinda, Madá! Gente, olha só. Quando você tá em dúvida do seu temperamento, geralmente você é um colérico sanguíneo, com traços de sanguíneo, ou vice-versa. Ou você é um fleumático com traços de melancólico. Quando você conseguiu desenvolver esse temperamento e melhorar bastante, a ponto de trazer à luz o que não é bom, você consegue lidar com aquilo de maneira mais assertiva. Então, de novo, eu vou falar muita coisa com vocês à luz da Bíblia. Por quê? Lá nós temos pessoas que têm uma constituição de temperamento,
Mas quando a gente entende que no contato com Cristo ou com Deus, eles mudaram. Isso quer dizer o quê, por exemplo? Vamos começar falando do sanguíneo, que é o escolhido de hoje, tá bem? Gente, o sanguíneo é aquele que fala muito bem, ele é aquele que chega na festa e arrebenta, ele que levanta o parabéns, e ele que é aquele com quem será, não tem quando os filhos da gente, não tem sempre um lá e começa. O sanguíneo também não tem travas, não tem papas na língua, como a gente costuma dizer. Ele primeiro fala, depois ele pensa. E aí nós temos a figura de Pedro, né? De Pedro, que representa na Bíblia muito bem um sanguíneo. Pedro, um sanguíneo, por exemplo, é muito inseguro. Um sanguíneo, ele precisa estar à frente, ele é muito animado, mas ele não consegue manter essa animação muito tempo. Ele começa muitos projetos, mas não dá conta de terminar muita coisa. Mas ele vai ser aquela pessoa que estará sempre rodeado de amigos, amigas. Quando você vê uma pessoa que tem aquele monte de amigo em volta, ela é uma sanguínea, tá? Ela é uma sanguínea. E sendo uma sanguínea, ela tem muitas características maravilhosas. Maravilhosas. Ela é aquela pessoa que não deixa a tristeza entrar. Ela fica na porta, ela fecha a porta, ela tranca mesmo. É uma pessoa que tem um magnetismo incrível. Ela tem um poder de atração. Atração do mesmo sexo, que é, né, as pessoas com uma amizade, e do outro sexo também. Um sanguíneo não passa batido em lugar nenhum. Então, assim, nós vemos o sanguíneo em oradores, em professores, em palestrantes, em pessoas que se destacam, que chegam junto, que não deixa a tristeza chegar. O sanguíneo é aquele que não vai deixar o pessimismo entrar também de maneira nenhuma. Então é uma delícia conviver com sanguíneos. Quando você tem crianças sanguíneas na sua casa, a sua casa é alegre. Um sanguíneo não guarda mágoa, não guarda raiva nem rancor. A não ser que ele tenha aprendido, mas a constituição da natureza dele, porque o temperamento dele não mudou, o temperamento dele foi se adequando, algumas coisinhas, mas é nato, ele nasceu sanguíneo. Você nunca vai encontrar um melancólico que vai se transformar num sanguíneo, nem um sanguíneo que vai se transformar num melancólico, a não ser que ele tenha um grande problema de saúde mental, tá bom? Então, assim, é muito fácil de identificar. E aí tem uma coisa, a gente às vezes confunde esse sanguíneo com o colérico, mas entendendo que o sanguíneo tem aquele, como todos os outros temperamentos, tem aquela gama de defeitos, mas ele consegue, porque ele não guarda raiva nem mágoa. Por mais que ele tente, ele fica até com raiva. As amigas falam, ai, como é que você aceita? Fulana fez isso e isso com você e você tá aí perdoando. Como é que você admite uma coisa dessa? Ah, você não tem vergonha na cara, não. Porque é uma parte de temperamento, assim como o colérico, que é extrovertido. E os extrovertidos, quer dizer, para fora, quando eles têm contato com pessoas, o organismo libera dopamina, ocitocina, eles têm prazer de estar com pessoas. Diferentes são os fleumáticos e os melancólicos, que o organismo dele não libera esses hormônios. Então ele não faz questão, tá tudo bem. Ai, né? Um melancólico, um fleumático, tá tudo bem, lá na dele é muito diferente. Por isso eu falei pra vocês, hoje nós estamos falando, né, de um temperamento quente. E quando a gente fala de colérico, também é quente, porque é para fora, para o outro. É óbvio que acontece muitas e muitas coisas na vida e a gente vai se acabrunhando, que a gente vai diminuindo, ficando quietinho de tanta pedrada. Mas na essência, por exemplo, aonde você encontra essa essência? O que você faz? O que a gente tá falando? Verdade, não guarda mágoa, porém não consegue mais misturar com uma pessoa. É porque você ficou... foi para um lado. Foi para um ladinho.
entendeu? Mas na sua constituição, você não foi constituída para conviver com aquela pessoa. Você foi constituída para viver com pessoas. Certo? E aí, qualquer pessoa que te fizer mal, é inteligência você se afastar dela. Pra que você sabe que vai... Se sabemos que vai dar problema, pra que eu vou continuar, permanecer? Não é isso? Tá bom? Isis, você tá se vendo ou não é você? É alguém? Gente, passou batido. Bem-vinda, Bia, Sam, Gil, Paulo Alencar, Joy, Maria Eliette. Aprender a lidar com fleumático, né? Madá, Sueli. Gente, se eu disser pra vocês que o sanguíneo, via de regra, procura um fleumático para se relacionar. E o fleumático procura um sanguíneo. Por quê? Porque o sanguíneo fica encantado com o jeito de ser do fleumático, de organização, de não desistir, de liderança, de perseverança. E o fleumático procura o sanguíneo porque ele fica totalmente encantado como esse sanguíneo se relaciona, como ele é leve, como ele se sai bem nas relações. Então, são temperamentos complementares. Então, sim, Isis, vai ser muito interessante você aprender, porque quando a gente sabe que o que aquele outro tem de muito bacana, muito bom, e aquele outro vê o que a gente tem de bom, a gente potencializa as forças e pronto, vai ser um encantamento, vai ser uma coisa assim, nossa, incrível, certo? Janaína, mas também... O que Janaína? Deixa eu baixar aqui. Mas também, se é um ambiente que não gostam da gente, ficamos na nossa. Ao menos vejo isso em mim. Quando tem um lugar que não vejo aconchego, ficamos quietos. Mas isso! Sofre por ficar quieta. Por isso que os sanguíneos amam a aventura e amam conhecer lugares novos. Você sabe por quê? Porque os sanguíneos, quando estão se aventurando ou conhecendo lugares novos, ele se torna criança. Ele perde todas as amarras que ele precisou colocar, todas as mordaças que ele precisou colocar para conviver com pessoas. Então, quando você vai para um lugar diferente, que ninguém te conhece, você se torna criança, você pode voltar à sua essência. E aí você volta à sua essência. Quando você está vivendo uma aventura, que geralmente a gente não faz aventura onde a gente mora. As aventuras são em lugares diferentes. Você volta à sua essência. Porque isso aí é um padrão de comportamento que... Janaína, é um padrão de comportamento para sobrevivência. Eu sei que se eu ficar assim em tal ambiente, o pessoal vai... Eu paro, eu seguro. Mas quando eu estiver bem, num ambiente que me aceite como eu sou, a minha essência é essa. Então, o que eu sempre digo, não fique muito tempo em locais, em ambientes em que você não é aceita, em que você só é tolerada. Porque aí você pega a sua essência e começa a arranhar. E isso dói, tá? Isso dói, nós não nascemos para isso. Pedro era sanguíneo porque é um temperamento. É um temperamento, é o tipo de temperamento dele, que existem 4 tipos, Raquel. Sanguíneo era Pedro, Paulo era colérico, e aí você vai entender melhor, né? Ontem eu expliquei bem, mas a live tá salva, vai lá ver, viu, Raquel? Moisés era melancólico, não é isso, gente? Moisés melancólico, eu ensinei ontem e hoje eu não tô sabendo. Moisés melancólico, por que Moisés era melancólico? Porque precisou Deus descer e falar com ele. Você dá conta, moço. Ele, mas eu não vou, porque isso, porque aquilo. Eu não vou, porque eu sou gago. Quer dizer, Moisés, se chegou o próprio Deus para falar, ele não acreditava no potencial dele. E existem pessoas assim, que são pessoas melancólicas. O melancólico é da polaridade fria.
e também é introspectivo, ele é pra dentro, ele não tem prazer em se relacionar com todo mundo porque não é ativado nele ocitocina, dopamina, esses hormônios da felicidade, como é ativado nos outros, tá? Que são os extrovertidos. E tem também, que a gente falou, de Abraão, que é um fleumático, tá? E assim, cada dia nós vamos falar de um. E hoje nós estamos falando do sanguíneo. Por isso que eu tô aqui de vermelho, né? Parecendo uma maçã do amor. Porque sanguíneo vem de sangue. Fleumático vem de fleuma. Cada um significa um órgão ou uma constituição do corpo físico. Por quê? Porque isso foi descoberto, estudado 480, 490 antes de Cristo. E o pai da medicina, de onde veio, né, o juramento da medicina, Hipócrates, que descobriu isso, tá? Que descobriu isso. Então, assim, tem todo um estudo. Depois desses estudos, a gente tem também um outro estudioso que foi colocando as características em cada um. Quando eles falam que de colérico, de sanguíneo, fleumático e melancólico, obrigada, Polly. Quando eles falam tudo isso, é porque tem a ver com uma parte do corpo. E depois porque assim, não era por conta da psicanálise, não era por conta da terapia, da psicologia, não era não. Era por conta da constituição física. Era algo do corpo. Tanto que o cara era tipo um médico, não era um psicólogo não, era um médico. E aí a gente descobre o quê? Que o sanguíneo tem um jeito de ser, o sanguíneo é bochechudinho, né? É diferente do melancólico, a constituição do corpo. E quando a gente vai estudando mais um pouquinho, a gente descobre que as características físicas de uma pessoa psicopata ou sociopata tem diferença fisicamente, até no crânio. Mas isso aí é outra coisa, né? E eu não vou entrar nisso, como eu disse a vocês. Nós vamos falar as partes das forças, vamos potencializar forças. Por quê? Também o livro diz muito isso e eu achei muito interessante. A gente não fica sabendo, a gente não aprende nada para maltratar o outro. A gente aprende para potencializar. E quando foi feito um livro à luz da Bíblia, o que foi dito? Pela sua fé, pelo que você acredita, pelo que você desenvolve na sua parte boa, você vai ser usado. Eu disse a vocês há algum tempo que eu, desde a quarta série, 10 anos, todas as vezes que ia ler alguma coisa, eu gaguejava. Isso é um bloqueio, foi um bloqueio mental. E esse ano, né, eu decidi fazer as lives e daqui a pouco cai muita ficha pra mim aqui também, quando eu estou com vocês. Daqui a pouco eu falei, gente, não tô gaguejando, nunca mais eu gaguejei. Então, eu tenho um temperamento, né? Eu sei qual é o meu temperamento. Você já deve ter identificado qual é esse temperamento. Como eu disse a vocês ontem, quando a gente tá falando de sanguíneo, o sanguíneo é o primeiro que fala, é o primeiro que se coloca, é o primeiro que, né? Que não faltam amigos, pessoas próximas. Ele é aquele que chega na fila do pão e ele conversa, mas essa fila tá demorando, hein? Meu Deus do céu. Ele é saído, ele entende? Só que a energia que se gasta pra ser assim, falta depois pra você continuar. Um sanguíneo quer, mas na metade ele, não quero mais não. Porque gastou energia demais. Coisa que o colérico não é. Entendeu? Fogo de palha. Um sanguíneo é fogo de palha. Um sanguíneo é desorganizado. Mas como eu disse a vocês, nós não vamos tratar das fraquezas. Nós vamos tratar das forças. Inclusive aumentar. Porque esse sanguíneo tem muita coisa boa. Quando a gente para e pensa que o sanguíneo, na Bíblia, representado por Pedro, e quando Jesus fala, Pedro, quem tu achas que sou? Tu és o filho do Deus vivo. E daqui a pouco, Pedro se colocou de uma maneira que Jesus falou, arreda-te de mim. Exagero, não pensa, fala e depois cai a ficha. Quando Cristo falou, quando ele perguntou, quem é? E aí Cristo, sou eu, né? Quando estava no barco. E aí Pedro, me chama que eu vou. Ele foi, quando ele se deu conta que ele estava andando sobre as águas, ele caiu. Isso é um sanguíneo. Primeiro ele faz, depois ele pensa. É óbvio que ser assim nos traz para esse sanguíneo
um monte de problema. Agora, controlar essa natureza, porque você e eu como mãe não vamos controlar um filho para ele mudar. A gente não consegue nunca fazer ninguém. Então, o que eu sempre convido é, vamos tentar melhorar, mudar a gente. Quando a gente entender, quando a gente passar pela situação de perceber o quanto é difícil, desafiador, difícil, eu geralmente nem falo essa palavra, desafiador, a gente deixa o outro mais em paz para ele seguir o caminho dele, certo? Gente, continuando a falar, né, sobre o sanguíneo, é o sangue quente e transparente. Eu costumo dizer, como fala minha filha, né, que tem algumas pessoas que parecem que comeu o pão do lixo, é doido, fala umas coisas que só Jesus na causa dele. É um sanguíneo que não pondera, que fala coisas assim que você fala, meu Deus, meu Deus. Então, por ele ser dessa maneira, ele atrai muita gente, porque ele é de verdade. Para um sanguíneo colocar uma máscara, ele sofre muito, a ponto de escolher viver sofrendo sem máscara do que deixar a máscara. De tão autêntico. A dificuldade do sanguíneo é dar sequência, porque ele se cansa, ele é preguiçoso também. É também um mentiroso. Mas tudo isso que tem de negativo, né, na constituição do sanguíneo pode ser mudado. Quando vocês param e pensam que sobre Pedro foi constituído a igreja. Pedro, quando falaram que, né, depois da morte de Cristo e que Cristo se foi, foi dito sobre ele, tá bêbado. E Pedro, com o dom da palavra, converteu, através dele, o Espírito Santo converteu 3.000 pessoas de uma vez. Então, ele se permitiu ser usado, o que tem de bom. Porque a partir do momento que ele faz um discurso, porque o sanguíneo é maravilhoso no discurso, ele fala muito bem, ele se coloca muito bem, ele é apaixonado, né? Ele não tem meio termo. Você não vai ouvir, por exemplo, eu ouvia hoje à tarde, quando eu estava voltando de Teixeira, um podcast, e a mulher falava que eu estava passando mal já, o jeito que ela falava, como se ela estivesse lendo um livro. Você nunca vai ver um sanguíneo fazer isso. Observe se eu fico assim, para identificar, né? A gente, quando aprende alguma coisa, a gente procura identificar. Porque quando você percebe um melancólico ou um fleumático se portando daquela maneira que é contra a constituição dele mesmo, que ele está se superando, porque aquilo não é nato, não faz parte do temperamento dele, você admira, você acha maravilhoso, você começa... Então, assim, o meu convite é que você aprenda sobre o outro, sobre os temperamentos, para que você potencialize o outro. Para que você, através de você, né? Através de você, o outro traga à luz o que ele tem de melhor. Porque é isso que a gente faz. Ou a gente traz à luz o que o outro tem de melhor, ou o que o outro tem de pior. Uma coisa é quando eu não sei como fazer. Mas a partir do momento que eu vou conhecendo a pessoa, por exemplo, tem pessoas coléricos que falam assim, mas eu tenho a natureza assim mesmo. Qualquer coisa eu estouro, eu explodo, eu acabo mesmo com tudo, eu sou assim mesmo. Se eu sei que eu sou assim, o que eu faço pra mudar? Porque eu só consigo mudar a partir do momento que eu reconheço que eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. Quando a gente descobre algo negativo sobre a gente, a primeira coisa que a gente faz é a gente reconhece e traz à luz algo que estava na escuridão. Quando a gente fala que nós somos os nossos piores inimigos, é por causa disso, tá? É por causa disso. Gente, deixa eu voltar aqui porque eu não li. Sou sanguíneo e me trato contra o transtorno obsessivo compulsivo. Gi, você precisa tirar de cima de você pesos que não são seus. Mas como? Na mentoria eu te ensino. Viu?
esse peso, isso tudo que a gente carrega, sem ser da gente, que a gente pensa que é da gente, nos adoece. É muito tempo. Por isso que a gente encontra muito mulheres de 30 e pouco, 40 e pouco. Se ela passar dos 50, é mais terrível ainda. Porque nós trazemos isso da nossa infância, da nossa primeira infância. Por termos sido educadas, criadas por pais que também não sabiam. Que também foi feita a mesma coisa com ele. Se eu não tenho algo bom, se não foi colocado nada bom aqui dentro, o que eu vou tirar de bom daqui? E o que é mais terrível, a gente passa isso para os filhos da gente. A gente passa porque por mais que a gente não ensine, porque por mais que a gente não esteja perto dos filhos, nós passamos energia vital. E sim, nós vivemos o melhor tempo do mundo agora, porque tudo que você vive que não é bom está escondido atrás de algo que você não aprendeu. E você tem capacidade. Esse é o maior presente que Deus nos deu. Capacidade de aprender. Capacidade de aprender. A única diferença de qualquer ser humano para outro de sucesso é porque o outro aprendeu, buscou. Eu digo um sucesso na íntegra, tá, gente? Eu digo um sucesso de se sentir bem, de estar em paz, de estar prosperando. E quando eu falo prosperando, não é dinheiro só, não. Prosperando, o que eu falo aqui é crescendo. É normal. Crescimento é normal. O que não é normal é ficar parado, estagnado. A não ser para respirar e para pegar impulso para continuar caminhando. E aí a gente parou há muito tempo, achou que encontrou uma maneira certa de lidar com aquilo, se afastando das pessoas. Quando eu me afasto das pessoas que me julgaram ou que me fizeram mal, eu preciso da aprovação delas, porque eu não tenho coragem de fazer mais nada, porque elas vão me condenar. E aí eu crio muitas barreiras internas que me faz mal, que me impede de viver o melhor, inclusive de transbordar os meus talentos. Não dá certo essa conta. E eu digo com toda certeza, porque eu vivi assim durante muito tempo da minha vida. Não dá certo. Nós não estamos aqui para viver só isso. E esse momento agora é fantástico, porque a gente pode aprender muita coisa mesmo, e começar a fazer pequenos testes. E esses pequenos testes, quando você identificar que tem resultados, pequenos resultados, coisinhas mínimas, porque não existe transfusão nem de sangue, nem tem transfusão de sangue, não tem transplante de órgão nenhum. Tudo que a gente precisa já está aqui dentro, já foi colocado. E assim, Deus nos conhece antes da gente estar no útero da mãe da gente. E Deus não iria nos fazer dessa maneira, porque não foi pai nem mãe que ensinou o temperamento, nem nada disso. Deus já sabia que você era assim, que nós éramos assim. E assim, quando eu trouxe a luz da Bíblia, é para que você faça essa ligação, tá, com Deus. E Deus pode tudo. Basta que você permita. Agora, se eu não conheço, uma coisa é no tempo, né, dos heróis da fé. Uma coisa era aquele tempo. Nós vivemos um outro tempo. Tá tudo aqui, tá tudo disponível. Mas eu tenho que entender que eu preciso merecer. E a gente fala de merecimento, eu gosto muito de falar de merecimento, mas merecimento não é só o que eu me dou. Eu preciso entender que se eu realmente estou merecendo, estou me colocando no meu lugar, eu recebo. Eu sempre digo pra vocês, gente, direto, todos os dias, eu encontro como se fosse cartinhas de Deus pra mim. Só que Deus não vai colocar uma cartinha, Deus manda alguém falar comigo. E as pessoas não chegam pra mim e falam, ó, Deus mandou te dizer, não. Eu tenho a sensibilidade de entender que aquela pessoa está falando aquilo comigo, que é um recado de Deus. Me faz um elogio, me diz que eu consegui tal coisa, que eu sei que não foi só eu. Eu sei que eu me coloquei numa situação que Deus pode me usar. Porque o meu temperamento tem muitas falhas, muitos defeitos. Mas a partir do momento que eu aprendo sobre ele, pego essas forças que tem nesse temperamento e coloco, dou luz a essas forças. Porque de maneira nenhuma, ninguém foi usado no que tinha de ruim. Foi usado no que tinha de bom. Por isso que eu sempre foco, além, né, do que vocês viram aí, que o temperamento é aquele assim, otimista, tá acabando o mundo. Não, mas não vai acabar não, vai acontecer alguma coisa. É da natureza. Agora, todos os temperamentos têm coisas fantásticas. Só que tem gente que fica focado só no que é ruim. Como se a gente estivesse vivendo numa selva e fosse aparecer ali um dinossauro ou um bicho para comer a gente. A gente não tá mais nesse tempo.
Então, o que a gente está fazendo desse tempo agora que a gente vive? Agora, nós temos tempo, porque ninguém pode ficar na casa dos outros, do trabalho, nos clubes, na rua, nos restaurantes, um monte de lugar. A gente não tinha tempo, agora a gente tem tempo. O que a gente faz com esse tempo? Eu tô ouvindo que voz nesse tempo? Eu fiz até eu lancei um quadro essa semana e sempre eu marco umas pessoas e coloquei dicas da mentora. Presta atenção, se coloca em vigilância sobre o que você deixa entrar, sobre o que você vê, sobre o que você ouve, tá? Porque você vai falar e o que você fala é uma profecia sobre a sua vida. A sua palavra tem poder, mas é poder sobre a sua vida, não é a vida do outro, não. É na sua vida. Então você profetiza. Quando você diz eu não consigo, eu não dou conta, realmente você não consegue e você não dá conta. Porque a profecia que você disse sobre você é essa. Então, eu convido vocês para pegar tudo que tem de bom. E é muita coisa, tá, gente? É muita coisa. O meu mesmo tem tanta coisa que eu falei, gente, mas se eu tenho esse negócio aqui no meu temperamento, como é que eu nunca fiz isso? Vou fazer. Vou dar luz a isso aqui. Quero nem saber, eu vou dar luz a isso aqui. E, consequentemente, eu pego algo que não é bom e tiro. Eu sei o que é, porque eu trouxe a luz, né? Ah, eu sou isso aqui mesmo, é mesmo. Ah, é insegura. Ah, tá, sou. Ah, fogo de palha, é mesmo. Sem noção. Ah, tô. É. Mas isso não vai matar o que eu tenho de bom. Isso é porque nós somos humanos, porque os seres humanos têm uma parte, constituição total boa e outra má. Agora eu que vou ver quem é que eu vou dar voz e vez. Tá bom? Podemos continuar? Gente, tem dúvida? Pode perguntar. Tem dúvida? Que música, Jesus amado, Senhor da glória. Muito ruim essa música. Dúvidas, gente? Será que vocês estão falando? Eu não tô vendo? Meu Deus do céu, tá aqui música pra dormir. Quem quer? Esse eu gosto. Meu Deus, que coisa. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa, porque não tá correndo. Organizar as ideias é pior, mas percebi que quando arrumo um ambiente em que vivo, a casa, a mesa do trabalho, eu fico organizada, pois sinto um ambiente favorável. Janaína, tem algo assim que a gente aprende, que quando a gente arruma a cama da gente de manhã, na hora que a gente levanta, e a gente sai, a gente já mostra pro universo que a gente merece mais daquilo. E quando a gente volta pra casa de noite e encontra aquela cama arrumada, a mente da gente entende que a gente precisa de ordem, de paz, de aconchego e do que é melhor. Tem movimentos que a gente pode fazer que faz muito bem pra gente. Muito bem. E a gente precisa aprender sobre esses movimentos. E a gente trabalha muito isso quando a gente fala de merecimento. Mas as pessoas costumam falar de merecimento de uma maneira muito Nutella, muito superficial. E eu costumo trabalhar merecimento a ponto, de uma maneira tão profunda, tão raiz, que a gente passa a receber da gente e passa a receber de uma maneira muito mais exponencial, muito maior. Então não é um crescimento, eu fiz isso, eu consegui isso. Eu fiz isso, consegui isso. Não, eu fiz isso aqui, eu consegui isso. Eu fiz isso e consegui o dobro disso. Entendeu? É um crescimento diferente. Mas eu preciso me posicionar com o que eu falo, com o que eu ouço, com o que eu vejo, com o que eu sinto. Então, sim, tem que ir começando pelo ambiente, sim. Começando pelo ambiente. Começando a colocar a mesa, entender que você merece ter uma mesa fantástica para você tomar um café. É com o que você tem dentro da sua casa, tá? Aqui eu sempre coloco, tem gente falando, nossa, Maris, mas você lá, né, tudo é rica. Eu recebo quando falo que eu sou rica. Mas eu tenho cuidado porque eu sou uma pessoa extremamente visual, eu gosto de coisa, de ver o bonito, o belo me atrai. E depois que eu aprendi que o belo na arte, o que é bom, o que é bonito na arte,
vem de Deus. Vem de Deus. E entendo o quê? Que quando eu faço pra mim, eu estou dizendo assim, eu não aceito nada menos do que isso. E foi muito incrível, tá? Porque eu sou de uma família bem humilde. Mas eu sou hoje extremamente exigente. Eu não aceito nada menos do que aquilo. Porque se for menos do que aquilo, eu vou me levantar e vou sair. Eu vou me levantar e vou sair. Porque eu já fiz por onde ter pelo menos aquilo. Mas se você tem um posicionamento de ficar esperando que o outro faça por você algo que nem você faz, o universo não entende. Quando eu falo de universo, eu tô falando de Deus também, tá? Não entende. Se você não tem capacidade de sentar numa mesa e comer bem, e comer bem não é comer muito, não, é colocar um prato bacana pra você, pros seus filhos. Se você come se envenenando na televisão, porque você come junto com aquilo que você tá falando, que você tá ouvindo, é você que tá dizendo o que você merece ou não. E eu sempre falo com as meninas da mentoria, já falei aqui também. Eu sempre penso isso. Se Deus estivesse aqui, né? Deus resolveu dar uma volta aqui na Terra. E ele fosse passar pela minha rua e dissesse assim, eu tenho uma filha que mora ali. Em que situação que eu estou? Como eu me posiciono para Deus realmente ter uma filha como eu? Porque se você, se nós somos filhas, né, do dono do ouro e da prata e de tudo, qual o posicionamento que a gente tem? Tudo bem que a condição financeira a gente está, né, caminhando, né, rumo ao próximo degrau. Mas o posicionamento de cuidado, de zelo, de merecimento, de grandeza, sou eu comigo. E eu entendi que quando eu comecei a mudar, eu não aceitar, porque eu passei a me dar o que eu penso que mereço e tenho condição já, as coisas mudaram. Muito mudou. Mudou meu carro, mudou minhas roupas, mudou muita coisa. Muita coisa. Que eu já podia ter feito antes. Mas eu dizia que merecia da boca pra fora. Da boca pra fora. E merecimento não é isso. Tá? Não é isso. Isso é como se fosse... Isso é uma motivação que você precisa naquele momento. Mas não é assim, não funciona. Porque você tá fingindo. Então tem que ir realmente pra parte que é de verdade, tá? Que realmente é de verdade. Bia tá falando que conhecer nosso temperamento nos ajuda a melhorar, fato, sim. Fica mais fácil acionar o freio. É tipo... Como se você... Como que eu falo, gente? Deixa eu falar de uma maneira melhor. Como se você estivesse trabalhando os frutos do seu espírito. Temperança, né? Tá lá. São vários frutos. Como é que você trabalha isso? Como é que você desenvolve isso? O que você faz por você? Então, se eu vejo que meu temperamento, eu sou intempestiva, né? Se eu faço e falo antes de pensar, eu vou começar a controlar. Porque esse descontrole pode me causar muitos problemas, como já causaram em todo mundo. Então, se eu sei que eu sou assim, eu mudo. Bom, eu preciso me controlar nisso. Eu vou para uma situação que é muito importante para minha vida. E eu preciso me controlar em tal aspecto, em tal aspecto, em tal aspecto. Vânia, sou melancólico bipolar. Vânia, eu digo muito, sabe, que a gente precisa procurar as pessoas certas. E se a gente não deu certo no primeiro, que seria uma sorte muito grande, a gente não desiste nunca. Porque nós somos o nosso maior bem, nós somos o bem mais precioso que nós temos. Se nós amamos alguém, a gente se ama primeiro a ponto de ficarmos vivas para estar na vida dessas pessoas. E sim, você precisa procurar, ou deve já ter procurado ajuda, mas se não tá dando certo, procure até dar certo. Porque não existe problema nenhum que não possa ser resolvido ou o impacto ser bem menor. E o que acontece? Deus não vai fazer nada que você der conta de fazer. Né? Eu me lembro até que eu falei com vocês em relação ao joelho, né? Que eu sofri um acidente em 2010 e eu tive um esmagamento de vértebra e tive um problema no joelho. E na época ninguém viu porque foi muito sério. Fiquei 1 ano e 8 meses com a coluna aberta. Ninguém nem quis tratar o joelho. Quando terminou, passou, graças a Deus, um milagre. E
o joelho não dava nada, eu não apresentava nada nos exames. E aí agora ele está me incomodando, estava me incomodando. Fui ao médico e tem um desligamento de menisco. Aí uma amiga até falou, amiga, coloca nas mãos do Senhor, né? Pede, diz que é um milagre. Eu falei, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não, porque a parte que eu não dava conta foi da coluna, que eu contraí uma bactéria. Ali eu não dava conta, mas ela fazendo uma cirurgia com 2 furinhos de vídeo, não vou pedir não. Não vou pedir não. Então, eu entendo que isso eu dou conta. E outra coisa que é muito mais que a gente precisa pensar. Se você plantou, não adianta pedir para não colher, né? Não adianta pedir para não colher, porque Deus não é homem para mentir. Então ele não vem para revogar uma lei que é dele. Eu plantei, eu sei o que eu estou colhendo, mas eu vi que todas as vezes que eu colhi, ele estava ali do meu lado. Ele estava ali do meu lado. Eu fiquei 18 meses com uma bactéria na coluna. Quando eu vi, né, que eu fui pra Colatina, pro isolamento, eu vi assim, poxa, vou morrer. E aí sim, o Senhor vai me deixar morrer, tudo que eu já passei na vida. Mas eu lutei 18 meses. 18 meses eu lutei. E aí sim eu podia fazer. Eu podia chegar e dizer, Senhor, olha isso. E ele foi muito incrível. Ele foi muito incrível. Mas eu colhi o que eu plantei. Não adianta eu pedir pra ele, eu não quero colher isso não, Senhor, eu fiz isso, mas eu não quero. Não existe isso. Então assim, observa o que você está colhendo, observa o que você está plantando. Hoje em dia eu me preocupo muito com o que eu estou plantando, porque eu sei que eu vou colher. E eu tenho me preocupado muito mais em, eu estou colhendo algo que é muito bom, eu não fiz nada. Eu não quero. Eu estou preocupada com isso demais hoje em dia. Eu quero plantar. Porque na hora que eu estiver colhendo, eu sei que é meu. Porque tem muita gente que toma posse de uma colheita de algo que não é dele. E não vai ficar com ele. Porque se eu não plantei, eu não colho. Se eu não plantei o bem, eu vou colher o quê, gente? Por isso eu sempre convido todo mundo que está na mentoria, gente, transborda. Faz alguma coisa pelo outro. Porque o propósito da sua vida é só transbordar. E transbordar é o quê? Amar o outro através de você. Você se ama tanto a ponto de colocar-se a serviço do outro. Então, quando eu tô aqui todos os dias, teve até uma querida que me falou, me marcou num post e falou assim, Manes, você viu aí ensinando a ter mentorias pagas, né? Eu falei assim, eu fiz um curso com essa pessoa. E eu entendi depois que a querida entendeu que eu não tinha clientes. Mas não, gente, não é isso. Não é isso. Eu venho aqui todos os dias para fazer live porque eu estou transbordando, mas eu tenho clientes, né? E amanhã eu teria, estaria certo para eu ir para Vitória buscar minha filha com o meu noivo. Mas eu tenho live com Tati, tenho live aqui à noite, eu não vou. Entende? Eu não vou porque eu tenho esse compromisso. E eu não ganho nem um centavo nesse compromisso, porque no que eu trabalho de mentoria, que eu sou paga e muito bem paga, graças a Deus, eu poderia dizer pra você, querida, vamos remarcar esse dia? Tá tudo bem. Mas aqui onde eu tô transbordando, e lá, porque eu vejo que, né, ela tá na mentoria comigo, e ela tá passando por um processo muito incrível, e eu quero muito estar junto com ela nisso. E eu escolho não ir. Eu sei que eu vou colher o que eu tô plantando. Mas eu tô plantando algo que eu tenho, que tá transbordando. Agora, se você não fez, não adianta, porque você não vai colher. Agora, se você fez o que não é bom, pode morrer esperneando aí que Deus vai fazer você colher. Agora, Ele vai estar do seu lado se você pedir ajuda, te amparando. Então, se preocupa em melhorar sua mente. Se preocupa em ajudar. Vê como ajuda também, porque se você não tiver, não tem como você dar. Se o outro não te pediu, não é hora de você ajudar também. A gente precisa aprender a viver com menos peso. E é isso que acontece muito com nós mulheres, porque nós pegamos tudo e transformamos em algo emocional. E isso mata. Isso mata, porque a gente fica num estado que a gente precisa tomar remédio todo o tempo para ficar controlada dentro de uma gaiola, que é a nossa mente.
porque a gente não consegue viver de outra maneira. Então, meu convite para você é que você comece com pequenos progressos. Pequenos progressos. Eu costumo dizer que do que eu sei, eu vendo 5%, o resto eu tô entregando aqui. Quem tá na mentoria comigo sabe que lá tem a minha energia. Mas muita coisa que eu falo aqui, eu uso lá também. Muita coisa. Mas você tem que querer. E pra você querer, você tem que pegar e dizer assim, fulano, ciclano, eu preciso de um tempo pra mim. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora eu vou me priorizar. Esse amor todo que eu sinto por fulano, pelo meu filho, pra minha filha, pelo não sei quem, minha mãe, meu pai. Agora eu vou pegar esse amor e vou voltar ele todo pra mim. Pra eu dar luz a essa pessoa que tá aqui dentro pedindo pra nascer. É isso que tá acontecendo. Quando você tá aí, ó, dentro, aquela loucura, é a sua essência que tá aí pedindo pra sair. Pedindo pra você usar o seu talento que Deus te deu. Vários. E você não sabe nem qual é. Dizendo pra você pegar o seu temperamento e transformar em algo bom, porque ele vai usar você nisso que você é boa e nem sabe, tá? E aí, como eu disse a vocês, já agradeci no início, né, gente? Acabou o tempo, de novo. Agradeci já no início. Eu vou colocar o link. Quem quiser me fala. Quem já marcou lá que sim, que quer entrar no grupo do Telegram pra eu colocar, né, tudo sobre os temperamentos. Não vou pro WhatsApp, vou pro Telegram. Coloca que eu vou colocar e coloca que quer, que eu vou mandar pra vocês. E depois disso, se prioriza um pouquinho. Amanhã nós vamos falar de um outro temperamento. E o que ficou de dúvida, vocês podem falar comigo no privado, que eu tô aqui se eu souber, tá? Se eu souber, eu me coloco à disposição. Pode falar comigo no privado. Geralmente, quando vai no privado, eu peço pra anotar meu número e me chamar lá no WhatsApp, porque pra mim é mais fácil também, né? E eu vou salvar a live se você achar que faz sentido pra você e que você quer que alguém quer compartilhar com alguém, compartilha, tá? Que aí você tá entregando também pro outro. E é isso. Tá bom? Amanhã a gente volta. 5 horas eu tô lá no Instagram da Tati falando sobre as cores dos temperamentos. Que é um Instagram dela, é sobre maquiagem. Que eu amo maquiagem. E vocês salvem, né? Mande pra alguém, pode ver depois. E daqui uns dias essas lives vão estar todas no canal do YouTube. Que a gente tá preparando, tá bom? Vocês falaram alguma coisa? A gente acabou o tempo. Misericórdia. Vânia, não é péssima, não. Magna Dadalto, bem-vinda. Elinete, Nete, Mari, Josana. Gente, se vocês quiserem, me chamem que eu vou adicionar vocês, tá bom? Isso. Pena que eu não vou conseguir ler. Sinto muito. Beijos, fica com Deus, Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu tô aqui pra falar sobre o outro temperamento. E agora eu já vou lá pro Telegram. Vocês precisam me sinalizar que querem. Eu vou salvar a live e vocês colocam lá embaixo. Manes, eu quero, que aí eu já levo vocês pra lá. E aí tudo sobre isso de hoje vocês vão encontrar lá. E sobre o de amanhã e de todos os dias. Beijos. Jana, vamos lá pro... que eu vou te passar, viu? Vou colocar aqui pra gente ir pra live da Tati amanhã. Beijo, Madá. Beijo, Magna. Beijo, meninas. Tchau.